Olá, boa noite. O RJ Notícias está começando e estes são os destaques desta quarta-feira, 2 de julho. Assaltante rouba táxi e foge pela contramão em plena Ponte Rio-Niterói. Fim de uma era. Cine Leblon fecha as portas e deixa órfãos apreciadores dos cinemas de rua. América, um dos mais antigos times do país, também vai encerrar as atividades da sede social. E veja ainda, Museu Nacional de Belas Artes expõe obras do artista Cândido Portinari. Agora, no RJ Notícias. E começamos o RJ Notícias de hoje com uma notícia triste para os cinéfilos. Hoje é o último dia para assistir a uma sessão de cinema no tradicional Cine Leblon, na Zona Sul. As duas salas inauguradas há mais de 60 anos vão ser fechadas. O Cine Leblon fica numa das esquinas mais movimentadas do bairro, um ponto nobre da Zona Sul do Rio. O cinema tem duas salas com capacidade para 891 lugares. A casa abriu as portas em 1951 e hoje, 65 anos mais tarde, encerra o funcionamento. Os filmes que estão em cartaz terão as últimas sessões exibidas nesta noite. Quem garantiu os últimos ingressos lamentou. A gente está super triste, né? Era um programa de bairro super típico e que agora a gente perdeu. Jane e as netas foram pegas de surpresa. Você vai fechar hoje? Hoje? Eu não sabia. Eu acho muito triste, né? Porque o cinema é muito bom. Para os antigos moradores, motivo de tristeza pelo fechamento do tradicional Cine Leblon. Eu tenho 70 anos de Leblon, tenho o direito de reivindicar o meu cinema, que eu vi a inauguração. Era lindo. A nova geração também lamenta. Eu gostava de ver filme por aqui. Eu ia muito com os meus amigos. Já que agora fechou, eu não sei o que fazer mais. O grupo que administra o cinema informou em nota que fez o possível para evitar que a casa fosse fechada. No mês passado, o Cine Odeon, no centro do Rio, também fechou, depois de quase 90 anos de funcionamento. O motivo seria o alto custo para manter o local, R$130 mil por mês, e a falta de recursos. 2 sargentos da Polícia Militar ficaram feridos em um confronto com traficantes na comunidade Lindo Parque, em São Gonçalo, na região metropolitana. Os policiais faziam a segurança de um caminhão de cigarros quando criminosos armados tentaram roubar o veículo. Marcelo Gomes dos Santos levou 2 tiros no abdômen e está internado no CTI do Pronto-Socorro de São Gonçalo. Carlos Eduardo Cabral Gomes levou um tiro nas costas e o quadro de saúde é estável. Os criminosos fugiram e ainda não foram identificados. Um táxi roubado foi flagrado trafegando na contramão da Ponte Rio-Niterói, na pista sentido Niterói. O motorista que estava em outro carro registrou o momento em que o assaltante trafegava pela contramão. Foram quase 3 minutos de gravação. O taxista assaltado aguardava um passageiro no centro do Rio quando foi rendido e teve que entregar o veículo. O carro foi encontrado em Magé, na Baixada Fluminense. Já o suspeito fugiu. A Polícia Rodoviária Federal informou que foi acionada e seguiu em busca do veículo, mas não houve tempo suficiente para alcançá-lo. As imagens das câmeras de segurança já foram recolhidas e o caso está sendo apurado. Os 8 veículos blindados fabricados por uma empresa sul-africana foram entregues às polícias civil e militar, além de 300 novas viaturas que vão ser destinadas às unidades de polícia pacificadora. Os novos blindados têm ar-condicionado, um sistema para remover obstáculos e câmeras com visão noturna. A Polícia Militar fez uma operação na comunidade do Dique, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Foram apreendidos 300 papelotes de cocaína, 250 pedras de crack, 1.000 trouxinhas de maconha, 300 papelotes de cocaína e uma pistola 380. Um suspeito foi ferido. Você vai ver ainda nesta edição. Um dos mais tradicionais clubes do país está prestes a fechar a sede social.
matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja, é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação, dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você. Vem pra urna. O América, um dos mais tradicionais clubes do país, o segundo time de todo o Carioca, está prestes a fechar a sede social. No último dia 20, o local foi interditado pelos bombeiros. São 110 anos de história, mas o prédio cercado de tapumes e com as portas fechadas nos remete ao triste declínio que o América sofreu nas últimas décadas. Fundado em 18 de setembro de 1904, o América conquistou 7 campeonatos cariocas e o Torneio dos Campeões em 1982. Hoje está na Série B do Carioca e na D do Brasileirão. E foi o responsável por mais de 150 times em todo o Brasil com o nome América, né? Então é uma perda tremenda para a cidade do Rio de Janeiro. Segundo o presidente do clube, Léo Almada, a sede do América está em péssimas condições e não há dinheiro para a reforma. O local passou por vistoria no dia 20 de junho e foi interditado pelo Corpo de Bombeiros para atividades com o público. Essas fotos das dependências do clube mostram um estado de abandono. A dívida do clube é alta, cerca de 60 milhões de reais. Um clube centenário com 110 anos sobreviveu até hoje, é o clube que menos deve no Rio de Janeiro. No fim da tarde, uma liminar da Justiça autorizou a realização de uma assembleia extraordinária para decidir o futuro do América. Quem conheceu o bom e velho Mecão não se conforma. Um clube de tradição desse aí fechar, é um crime acabar de fazer isso. E foi apresentado hoje à imprensa o Museu CBF Experience, na Barra da Tijuca. O novo espaço reúne no acervo um rico material que conta a trajetória da seleção brasileira. São mais de 1.000 metros quadrados com toda a trajetória dos 100 anos da seleção brasileira. No acervo do museu estão fotos, objetos e até o primeiro troféu conquistado pela seleção na Copa Roca, em 1914, ano em que a CBF foi criada. Centenária, a camisa amarela do Brasil, que é um símbolo do futebol mundial, passou por mudanças. A primeira ainda era branca. Entre as camisas expostas estão as originais usadas pelo capitão do Tri, Carlos Alberto Torres, na final de 70, e a do Ronaldo, usada em 2002, quando a seleção foi pentacampeã. O Museu CBF Experience é considerado o mais moderno do país. As instalações interativas permitem ao visitante consultar os detalhes de todos os jogos do Brasil. Nesta grande mesa, é possível consultar os dados, vídeos e imagens da trajetória da Canarinha. São mais de 1.000 jogos reunidos no maior arquivo multimídia da seleção. Mais do que um museu, é uma experiência, né? Então, eu acho que toda essa ideia de fazer parte, de se sentir parte, é sempre mais emocionante. Nós estamos entrando em uma das salas mais valiosas do museu. Aqui estão todas as taças conquistadas pela seleção brasileira. São mais de 200 troféus. O último foi da Copa das Confederações do ano passado. E o que os brasileiros esperam é que este ano o acervo aumente ainda mais com a taça do hexacampeonato. E já tem até um espaço reservado para ela. O tour no museu termina em uma outra sala totalmente interativa, com jogos e filmes em 3D. O visitante ainda leva como recordação uma montagem fotográfica segurando a taça da Copa das Confederações, como fez o nosso capitão Thiago Silva em 2013. A previsão é que o local seja aberto ao público no início de agosto. Você vai ver no próximo bloco. Museu Nacional de Belas Artes expõe obras do artista brasileiro Cândido Portinari. A
A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja, é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação e dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você. Vem pra urna. Depois de muita espera, os moradores do Morro da Providência, no centro, finalmente vão poder circular pela comunidade de teleférico. O sistema foi inaugurado hoje. O teleférico da Providência liga a Praça Américo Brum à Central do Brasil e o bairro da Gamboa. A viagem dura em média 5 minutos num percurso de 721 metros. 5.000 moradores da comunidade vão ser beneficiados com um novo transporte gratuito. O mesmo sistema já existe no Complexo do Alemão e foi inaugurado em julho de 2011. São 3,5 km de extensão e a viagem tem duração de 16 minutos. E agora vamos saber como deve ficar o tempo amanhã no Rio e em outras cidades do estado. No Rio de Janeiro, a quinta-feira vai ser de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 27 graus. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o sol também aparece entre nuvens, mínima de 19 graus e máxima de 29. Em Petrópolis, na região serrana, quinta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Temperatura varia entre 16 e 26 graus. Em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, dia de sol com algumas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, as nuvens aumentam. A temperatura fica entre 20 e 28 graus. O Museu Nacional de Belas Artes do Rio abriu as portas para uma mostra de Cândido Portinari. São 65 trabalhos do artista e a entrada é gratuita. As formas geométricas mostram a influência do cubismo na obra de Portinari. Foi ele quem deu vida a personagens de Machado de Assis e ao herói da Inconfidência Mineira, Tiradentes. Na mostra também estão expostos os estudos e desenhos dos murais da Igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte. Tem ainda as ilustrações dos ciclos econômicos dos painéis do Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Cândido Portinari é um dos maiores pintores brasileiros do século XX. E o Belas Artes tem hoje o maior acervo do artista no Brasil. Uma das curiosidades dessa exposição é que o artista Cândido Portinari estudou nesse prédio. Aqui, no começo do século XX, costumava funcionar a Escola Nacional de Belas Artes. Esse acervo estará à disposição dos pesquisadores, estrangeiros e brasileiros, para novos olhares, novos recortes, novas fruições. A exposição pode ser visitada de terça a sexta, de 10 da manhã às 6 da tarde, sábados, domingos e feriados, de meio-dia às 5 da tarde. E o RJ Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 6h30 da noite. E não se esqueça, logo mais, às 10h20, você fica com as notícias do Brasil e do mundo no Rede TV News. Uma ótima noite para você e até amanhã.